Olá pessoal, eu sou o professor Danilo e na nossa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a famosa Revolução Francesa. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós temos que saber, é que a expressão revolução, quando eu utilizo a palavra revolução, eu estou querendo dizer que algo mudou de forma bastante acentuada, Então, quando tem a palavra revolução, se for realmente bem empregada a expressão, ela quer mostrar justamente isso. No caso da Revolução Francesa, é adequado utilizarmos a expressão revolução, porque ela vai representar toda uma mudança, digamos assim, vamos colocar as últimas pás de terra sobre os resquícios que ainda sobravam do feudalismo da Idade Média. Então, a utilização da expressão revolução, no caso a Revolução Francesa, ela vem bem a calhar, tudo bem? A Revolução Francesa também, ela foi um fenômeno tão importante que os historiadores convencionaram classificá-la como a data, o momento de transição na linha do tempo, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, o fato que marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é aquela em que nós estamos hoje, é justamente a Revolução Francesa. Tudo bem? Então, ela marca essa transição. Outra característica importante da Revolução Francesa é que ela foi liderada pela burguesia. E quando eu falo burguesia, eu tenho ali os grandes comerciantes, já os primeiros industriais, os projetos de indústrias estavam emergindo. Então essa burguesia é que vai o quê? Liderar todo o processo revolucionário na França. Outra coisa importante que eu não posso esquecer, sempre que eu falar em Revolução Francesa, eu tenho que lembrar, é que os ideais que nortearam todo o processo revolucionário foram os ideais iluministas, principalmente o slogan, liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo bem? Liberdade em relação à liberdade de expressão, em relação ao absolutismo que vigorava na França, Igualdade de todos perante a lei, não confundam com igualdade financeira, igualdade econômica. O povo naquela época foi enganado porque pensou que a igualdade era financeira e não era jurídica, e fraternidade, todos fazendo parte, harmoniosamente de uma mesma nação, de um mesmo Estado. Tudo bem? Então, a Revolução Francesa representou o quê? O término de alguns valores medievais, e a ascensão da burguesia ao poder. Tudo bem? Isso é importante. Sempre que eu pensar em Revolução Francesa, uma revolução burguesa. Mas antes de estudar a Revolução Francesa, que tem como símbolo a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, eu tenho que entender como que chegamos à Revolução Francesa. Então, como que era a França antes da Revolução? De modo especial, como que era a sociedade? A sociedade francesa do século XVIII ainda era bem parecida com aquela sociedade que existia lá na Idade Média. Lembra na Idade Média, no feudalismo? Aquela sociedade dividida em 3 classes sociais: primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro e segundo estado, clero, nobreza, têm privilégios, não trabalham, são sustentados por quem? Pelo terceiro estado, que na época lá, no feudalismo, era basicamente quem? Os camponeses e os artesãos. Então, essa sociedade de lá do século XIV, XIII, XII, ainda vigorava na França em pleno século XVIII. Então nós tínhamos o primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que eram os nobres, e o terceiro estado, que era o povo. Nessa pirâmide social eu achei interessante porque no topo colocaram o rei, visto que o rei na França, ele era o rei absolutista, tinha um poder absoluto, um poder total. A única diferença, a maior diferença entre a pirâmide social lá do feudalismo e a pirâmide social
desse período aqui que nós estamos estudando é que agora, né, existe uma nova classe social chamada burguesia, que não existia tão forte lá na Idade Média. Né? E vai ser interessante porque o burguês ele não vai ter direito algum, como era típico do terceiro estado, né? Só quem tinha direito era o primeiro e o segundo estado, mas o burguês tem dinheiro. E nessa época de crise, às vezes nem a nobreza e alguma parte do clero tinha tanto dinheiro quanto o burguês tinha. Mas o burguês não podia mandar em nada, porque era terceiro estado. Tá? Então esse fato aqui já mostra um dos motivos da burguesia apoiar a Revolução Francesa, né? A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder político e queria mandar. Como o rei era absolutista, a única forma de conseguir o poder era tirando o rei do governo. E é isso que a burguesia vai tentar fazer. Tudo bem? Tá? Próximo item, além desse que eu já citei, que é o principal, um dos principais motivos, né? Nós vamos citar outros motivos que estavam gerando descontentamentos e que fizeram com que a população, né, se revoltasse e iniciasse a Revolução Francesa. O primeiro motivo era a questão do absolutismo, né? O rei estava abusando do poder e muitas pessoas queriam trocar esse sistema político de um sistema absolutista para um sistema mais democrático, constitucional, né? Queriam que o rei tivesse algo que o controlasse, que controlasse o seu poder. Tudo bem? Outra questão importante é o mercantilismo. O mercantilismo, né, era aquela política econômica em que o Estado interferia na economia para proteger os comerciantes. O mercantilismo começou lá na transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna. E no início era muito bom. Mas com o tempo, esse controle que o governo fazia sobre a economia começou a atrapalhar o quê? Os interesses da nova burguesia, que se viam muitas vezes desamparada pelo Estado nesse processo econômico. Então parte da burguesia começou a querer, né, que ao invés do mercantilismo começasse a predominar na economia o chamado liberalismo, ou seja, o Estado não controla a economia, né? O Estado deve deixar que a economia por si só se autorregule. Outro item que gerava críticas e que fez com que a Revolução ganhasse força era a sociedade da época. Como eu já citei, o terceiro estado trabalhava para sustentar segundo e primeiro estado, clero e nobreza, que tinham privilégios enquanto o povão não tinha benefício algum. E por fim, né, para gerar toda essa confusão que chegou à Revolução Francesa, eu posso citar a questão da crise econômica que a França enfrentava, né? Crise econômica provocada em grande parte pela chamada Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra que aconteceu entre a Inglaterra e a França, e é lógico, né? Como em toda guerra, sempre o país, independentemente de ganhar ou perder, sempre sai com dívidas, sempre sai quebrado. Então, a Revolução Francesa foi motivada também por essa crise econômica e financeira que assolava a França antes da Revolução. Tá? Crise também na agricultura por causa de um período grande de seca que havia atrapalhado completamente a produção agrícola francesa. Tudo bem? Então, quando eu junto tudo isso aqui, né, a população, os diferentes estratos populacionais vão começar o quê? Vão começar a nutrir um sentimento de mudança. Vão começar o quê? A desejar uma mudança da situação crítica que a França vivia. O rei, percebendo que a sua situação estava cada vez mais delicada, né, permite que aconteça o quê? Permite que aconteça a chamada Convocação dos Estados Gerais, isso em 1789, né? Há muito tempo não havia isso, né? Essa discussão sobre os problemas que existiam na França entre os diferentes estados, porque o rei governava de forma absoluta, né? Mas o rei, percebendo que poderia perder o poder,
permitiu que o primeiro, segundo e terceiro estado se reunissem para encontrar uma solução para a crise que a França vivia. O grande problema dessa convocação aqui é com relação à questão da votação, tá? O primeiro e o segundo estado desejavam voto por estado e o terceiro estado desejava voto por cabeças. No caso do voto por estado, nós teríamos 3 votos que decidiriam o futuro da França. No caso de voto por cabeça, né, cada estado tinha um número de representantes. No caso, o terceiro estado saía em vantagem porque era o maior. Tudo bem? Os ricos, o primeiro e o segundo estado, desejavam o voto do estado porque eles sempre trabalhavam juntos e acabavam prevalecendo os seus valores em relação ao terceiro estado. Não chegaram a uma conclusão, tá? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, clero, povo, nobreza, não chegaram a uma conclusão, não resolveram o problema, tá? Então, parte do terceiro estado faz o quê? Proclama a Assembleia Nacional Constituinte. Quando é proclamada a Assembleia Nacional Constituinte, aí já começamos a Revolução Francesa para valer. Pois o quê? Pois parte da sociedade, principalmente o terceiro estado, fala o seguinte: ó, nós não queremos mais que o rei mande sozinho. Nós queremos agora que haja uma Constituição, que haja uma lei, que esse rei ele tenha limites em suas atitudes. Então, a Assembleia Nacional vai ser criada pelo terceiro estado por causa do impasse anterior, né? A ruptura com o rei, com o monarca. Parte dos membros dos demais estados se unem também nessa causa, e aí a notícia da Assembleia Nacional, da formação da Constituição, da separação, da briga para tirar o rei do poder, essa notícia ela se espalha por toda a França, e a população que estava descontente, a população que não tinha nada a perder, né, vai às ruas em forma de protesto e se une nessa corrente. É quando no dia 14 de julho, né, de 1789, acontece a chamada queda da Bastilha, que era uma prisão símbolo do sistema absolutista francês. E marca, né, o início da Revolução e o fim do absolutismo. Tudo bem? Então vamos lá. Os revolucionários assumem o poder, tudo bem? E qual que é a primeira medida, quais são as primeiras medidas que eles fazem lá na França? Primeira coisa, confiscam terras da igreja, que era aliada do rei, que tinha também muito poder. Outra coisa, os membros da igreja são incorporados ao Estado. Então, de certa forma, né, o clero, que era o primeiro estado, passa a ser muito mais dependente do que era em relação à fase anterior. Tá bom? 1791, né, 2 anos depois do início da Revolução Francesa, finalmente os revoltosos chegam a uma Constituição, né, as leis que governariam a França. Tudo bem? E aí a burguesia já está, né, tomando o poder, já está ganhando influência que até então ela não tinha por causa do rei absoluto, ok? Quais que são as primeiras medidas dessa Constituição francesa? Primeira coisa, é criado o sistema tripartite do poder, ideias do filósofo Montesquieu, né? O Montesquieu criou o sistema dos 3 poderes justamente para combater o absolutismo. Então, pelo sistema dos 3 poderes, ninguém nunca governa sozinho. Um poder sempre depende do outro para poder funcionar. No caso da França, em 1791, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, eles eram representados pelas seguintes pessoas. No executivo, eu tinha os reis, o rei e os auxiliares. Percebam bem, o rei ainda está no poder. Tudo bem? Não de forma absoluta, mas ele ainda está no poder. Muitas vezes, quando eu penso em Revolução Francesa, eu penso, teve a Revolução em 1789 e o rei saiu do poder. Não no mesmo instante, tá? Por um tempo ele ainda permaneceu tendo status, mas agora amparado,
né, e dependente de um poder legislativo, que eram pessoas escolhidas pela eleição, pelo sufrágio do voto. Então, essas pessoas que representavam o poder legislativo, era quem? Aí sim vai entrar a burguesia. Então, o rei está mandando mais ou menos, depende da burguesia que agora finalmente tem poder. E no sistema judiciário, eu tinha os juízes e os magistrados. E o povo, professor? O povo se deu bem com a Revolução? Para variar, o povo sempre se dando mal. Por quê? Continuaram excluídos de toda a política, pois o voto era censitário. Só podia participar da eleição, votar, quem tinha determinada renda. Quem que tinha dinheiro nessa época? Apenas a burguesia. Então o povo que achou que ia mudar a vida, né, liberdade, igualdade, fraternidade, no primeiro momento não teve sorte. Tá bom? Então começa aqui a monarquia constitucional, 1791 a 1792. Monarquia constitucional por quê? Porque quem manda é monarquia, é o rei, com a Constituição, com as leis. Deu certo? Mais ou menos. Vamos ver o porquê, tá? O rei Luís XVI é obrigado a aceitar a Constituição, né? Tipo, ou aceita ou tchau. Ele aceita. Outros monarcas da Europa começaram a se movimentar, temendo que a Revolução Francesa se espalhasse, né? Isso foi um terror naquela época na Europa, porque os reis absolutistas que então existiam viram que na França o povo tirou o rei do poder e os monarcas que estavam ali na Europa ficaram desesperados. Meu Deus do céu, vai que de repente o meu povo resolve fazer a mesma coisa e eu perco o meu poder. Então muitos monarcas absolutos, né, começaram o quê? A organizar uma contra-revolução, né, uma resposta à Revolução Francesa, para tentar até mesmo o quê? Restaurar o rei Luís XVI ao poder. Deu certo? Não deu certo. Olha o que acontece aqui em seguida, tá? O rei, a família real tenta fugir. O rei tentou fugir, tentou se disfarçar, tentou fugir. Só que nesse processo de fuga, ele acabou sendo descoberto e foi preso, né? Nesse interim, né, o Kaiser Guilherme II envia tropas para a França em auxílio do rei e começa uma nova fase da Revolução Francesa, né? A burguesia vai fazer com que o povo saia às ruas em defesa da França, né? Então os franceses saem às ruas para lutar contra os estrangeiros, contra os invasores que estavam tentando destruir a Revolução Francesa, e o povo todo sai, vai lutar ao som da Marselhesa, que depois virou o hino nacional da França, né? Acontece toda essa luta, e aí eles percebem que não tem mais como continuar com o rei no poder, e o rei depois, Luís XVI, vai acabar sendo morto, né? Vai acabar sendo executado. Nessa fase de revolta, para tentar colocar uma solução em toda essa revolta que estava acontecendo, criou-se a chamada Convenção Nacional. E aí na Convenção Nacional, né, os revoltosos chegam a uma conclusão: realmente não tem como ficar com o rei, não tem como nós termos uma monarquia constitucional, né? O rei Luís XVI, ele vira a princípio cidadão capeto, né? O nome Capeto tem relação à dinastia dele, à família, né? O nome da família. E aí vem a pergunta: ele não é mais rei, agora é um cidadão, o que fazer com ele? Deixamos vivo? Executamos? Matamos? Ou não? Né? E aí, nessas discussões, dois grupos surgem e dois grupos têm opiniões diferentes sobre a administração da França e sobre o próprio destino do rei, né? Isso é importante, sempre cai em prova, sempre cai em concurso. Gravem o nome desses dois grupos que surgiram depois da Revolução Francesa. De um lado eu tinha os girondinos, que eram representantes da burguesia, né? Sentavam à direita na Assembleia, na Convenção,
e eles tinham receio de matar o rei. E nós tínhamos os jacobinos, que eram defensores de quem? Da pequena burguesia e do povão, digamos assim, que desejava matar o rei, que desejava uma reforma um pouco maior na política que existia na França naquela época. Tá? Então, eram esses os dois grupos principais. Os girondinos, que sentavam à direita, e os jacobinos, que sentavam à esquerda. Por isso que hoje nós temos, né, a noção de partido de esquerda e partido de direita. Geralmente o partido de esquerda é aquele que defende o povo, e o partido de direita é aquele que defende os ricos. Essa classificação vem da época da Revolução Francesa. Tá? Qual que é o partido que vai prevalecer? O partido jacobino. Tá? E no partido jacobino, coloquei aqui apenas para ilustrar para vocês, eu tinha, né, 4 principais líderes, 4 principais nomes que se destacavam. Eu tinha o Robespierre, que era o líder maior dos jacobinos. Eu tinha o seu fiel escudeiro, né, o Saint-Just, e tinha o Danton e o Marat. Tá? Então, essas pessoas eram representantes dos jacobinos. Tudo bem? Então, girondinos, burguesia, contra jacobinos, o povão. Prevalece na Revolução a princípio, né, os jacobinos como força política que vai manter o processo revolucionário. Então, com os jacobinos no poder, finalmente o Luís XVI é executado, né? Inclusive, para mostrar a importância, eles criam um novo calendário, que é o nosso próximo slide, que eles criam um calendário baseado nas estações do ano, né? Ou de acordo com os fenômenos naturais que acontecem ao longo do ano, e os jacobinos ganham mais força e simpatia popular. Tá? Em seguida, os jacobinos eles criam também o Comitê de Salvação Pública, que era um órgão que aparentemente seria para ajudar o povo no controle dos preços dos produtos, mas que na prática serviu como uma espécie de tribunal da Inquisição, onde os jacobinos perseguiam e muitas vezes matavam, né, guilhotinados, a maioria dos seus inimigos, principalmente os inimigos girondinos. Tudo bem? Tá? Então vamos lá, só para recapitular. Tem a Revolução Francesa, tudo bem? O rei, ele é tirado do poder? A princípio não. Eles fazem uma constituição, o rei continua a governar, mas não dá certo. Há uma reação dos países externos, invadem a França, o povo se revolta contra os estrangeiros e é criado o que, professor? É criado a Convenção Nacional. Nessa Convenção Nacional surgem dois partidos, os girondinos representando a burguesia e os jacobinos representando o povo. Vai prevalecer quem? A visão dos jacobinos a princípio. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui. Nessa fase da Revolução Francesa, começam a surgir movimentos antirrevolucionários liderados pela pequena nobreza, padres, reacionários e camponeses. Então, vê bem, na França não era todo mundo que era a favor ou da burguesia ou a favor do povo. Também existiam pessoas que eram a favor do absolutismo. E essas revoluções internas, elas começam a se intensificar. Qual que é a solução que os jacobinos vão fazer? Vão criar o Tribunal Revolucionário. E aí vai começar o chamado período do terror. No período do terror, tá? De 1793 até 1794, os jacobinos vão sistematicamente perseguir, executar, matar, fazer um estrago na França contra todos que estavam contrários a eles, tá? Por isso que é a fase do terror. O que acontece aqui, né? Então, sob a liderança do Robespierre, né, mais de 30 mil pessoas são mortas em praticamente um ano. Todos morrendo, a maioria guilhotinados, né? Os jacobinos, na fase do terror,
vão tomar algumas medidas para tentar agradar a população. Então, o que eles fazem, os jacobinos? Acabam com a escravidão nas colônias, garante ensino primário gratuito, controla o preço dos alimentos. Então, vejam bem, essas medidas dos jacobinos, o povo recebe com muita felicidade. Mas, ao mesmo tempo, quem tinha dinheiro, a burguesia, não vai gostar muito disso, obviamente. Então, a burguesia vai começar a articular o quê? Uma revolta contra os jacobinos. Estão percebendo que a Revolução Francesa vira, na verdade, um jogo de interesses, uma verdadeira luta pelo poder, onde eu tenho a burguesia de um lado, e burgueses menores que se aliam ao povo para tentar o quê? Ficar no poder e manter o poder a todo custo. Tá bom? Robespierre acabou com o tempo, por causa da violência, inclusive, perdendo apoio, e não conseguiu impedir a reação, que eu já citei para vocês, dos girondinos, que é a chamada reação termidoriana. Termidoriana, tem relação com um novo calendário que eles haviam inventado com o mês do termidor. Tá bom, pessoal? Então, a reação termidoriana que vai acontecer agora é a reação da burguesia contra os jacobinos. É a reação dos girondinos contra os jacobinos. Então, a burguesia está querendo que agora, de uma vez por todas, tomar conta do poder na França. Tá? E o que eles vão fazer nessa reação termidoriana? O que eles vão fazer? Primeira coisa, eles prendem e matam o Robespierre, que era o símbolo do jacobinismo. Tá bom? Em seguida, eles anulam todas aquelas reformas que o Robespierre havia feito, como o ensino gratuito, como a questão do fim da escravidão nas colônias, o controle de preços e assim por diante. Tá? Cria uma nova Constituição para a França e eles se consolidam no poder com o chamado Diretório. O que é o Diretório? É o órgão que vai representar os girondinos. É o órgão que vai representar a burguesia. Perceberam? Ninguém vai defender o povo? Vai, Nós tínhamos pessoas, como Graco, que faziam a defesa do povo, mas que também foram essas pessoas que tentavam se opor à burguesia também eram muito perseguidas. Tudo bem? Continuando aqui, o Diretório vai governar de acordo com os ideais da burguesia. Vão acontecer ainda muitas revoluções e os burgueses, os girondinos, vão perceber que a única forma de manter o poder, de controlar o poder, é esquecer um pouco a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da Constituição, da democracia. E para poder manter o poder, eles vão chegar à conclusão que eles precisam de um governo que seja forte. É nesse contexto de querer um governo forte para controlar as revoluções que vai surgir o que? A figura do soldado, do general ali, o Napoleão Bonaparte, que vai ser o que? Apoiado pela burguesia, pois representava o que? Maior segurança contra revoluções populares. E aí vai ter o golpe do 18 Brumário, Napoleão vai acabar assumindo o poder, e a era napoleônica é um dos assuntos de uma das nossas próximas videoaulas. Tudo bem, pessoal? Recapitulando rapidinho. É bastante informação, professor? Sim, é bastante informação. Tenho que decorar isso, professor? Algumas coisas não tem jeito, precisa decorar sim. Principalmente a parte mais complicada, geralmente, que os alunos sentem dificuldades, é a partir do quê? É a partir da Revolução Francesa. Então, quando tem a Revolução, antes da Revolução Francesa, a situação está difícil, o rei percebe que, eu estou revisando, tá? O rei percebe que vai perder o poder, convoca os Estados Gerais. Tentam discutir, mas não chegam a uma conclusão. O terceiro Estado sai do Estado Geral e proclama a Assembleia Nacional Constituinte para fazer leis para o país. Faz a lei? Fazem a lei, Tem a Revolução, tem a queda da Bastilha e começa o quê? A monarquia
constitucional. O rei permanece no poder, mas de acordo com a Constituição. Não é mais um rei absolutista. Deu certo? Não deu certo, o rei tentou fugir, outros países reagiram, mandaram soldados invadir a França, os franceses saem para lutar contra os estrangeiros, né? Precisa ser feita alguma coisa, fazem o quê? Fazem a Convenção Nacional. Na Convenção Nacional, né, eles decidem o quê? Acabar, né, com a monarquia. Surgem dois grupos políticos, gravem bem isso, surgem os girondinos, que representam a burguesia, e os jacobinos, que representam o povo. Os principais líderes jacobinos, né? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter os jacobinos assumindo o poder, e para controlar o poder, perseguindo todos os inimigos deles, começa a fase do terror. Depois da fase do terror, a burguesia tenta novamente uma reação para tirar os jacobinos do poder, e começa a reação termidoriana, que é a burguesia querendo ganhar força e mostrar que veio para ficar no controle da França. Tudo bem? Com essa reação termidoriana é criado o diretório, que representa os interesses da burguesia, e finalmente, né, vai ter um golpe, o golpe do 18 Brumário, que o Napoleão vai assumir o poder. Por que foi bom para o burguês o Napoleão Bonaparte? O Napoleão representava um governo forte, um governo que poderia o quê? Controlar revoltas e garantir a permanência da burguesia no poder dentro da França. Tudo bem, pessoal? Tá? Bastante informações, é um assunto complexo, é um assunto importante, tá? Se for preciso, voltem um pouco a videoaula, revejam os conteúdos, façam anotações, tentem esquematizar isso, porque a Revolução Francesa é um assunto realmente que sempre cai em provas e concursos, e que vocês devem, com certeza, quem quer prestar um concurso, quem quer ir bem na prova, tem que decorar essas fases aí da Revolução Francesa. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, pode enviar um e-mail, né? Que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vocês podem enviar dúvidas, vocês podem enviar sugestões, até mesmo críticas, né? Que é bom para que eu possa aperfeiçoar essas videoaulas. A princípio, como eu sempre digo, essas videoaulas elas são feitas para os meus alunos reverem os conteúdos vistos em sala de aula, mas fica aberto na internet, então se for útil para você, né? Que bom, faça bom proveito. Tudo bem, pessoal? Então eu agradeço pela paciência, né? E espero que tenha sido útil para vocês essa explicação, e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado e até mais.